nossos convidados do programa Palavra Ética hoje são muito conhecidos dos nossos espectadores. É a professora Delzi e o Frei Gilvander. A Delzi é uma advogada com escritório e trabalha muito com a universidade também. O Frei tem muita coisa em comum com ela, trabalha movimentos sociais, populares. Ele é assessor da CPT, Comissão Pastoral da Terra, e também professor universitário. O objetivo dessa entrevista de hoje, ela foge um pouquinho ao formato que vocês estão acostumados a ver aqui no Palavra Ética. Na realidade, nós estamos no ano eleitoral. Em outubro, nós vamos ter eleições. É verdade que as eleições vão se dar em nível municipal, mas representa uma grande intervenção na vida brasileira, né, do país, na vida do Brasil, do nosso país todinho. Então, nós vamos começar a fazer uma análise do que é esse Brasil de hoje. Nós vamos ter aqui pessoas da TV comunitária, jornalistas, pessoas representantes das comunidades, dos movimentos sociais, e nós vamos assim, e finalmente os candidatos vão aparecer aqui nos últimos meses, né, nas últimas semanas, como sempre nós fazemos em ano eleitoral. Quando eu pedi um socorro para a Delzi e para o Frei Gilvander me ajudarem aqui na apresentação do Palavra Ética, nós combinamos que pelo nosso perfil e pela forma como a gente trabalhava, que o Frei Gilvander ficava com Palavra Ética mais voltado para as comunidades, a Delzi trabalharia todos os movimentos, os casos que ela tem de experiência no escritório como profissional da advocacia e também como Gilvander, muito presente nas comunidades, mas ela enfocaria também o pensar da universidade sobre essa questão da nossa realidade. E eu, como sempre, caracterizei muito o programa, mais voltado para a questão da política e da cidadania. E foi assim que nós três ficamos, vou falar uma palavra muito soberba, que ficamos donos da Palavra Ética, né? Que graças a Deus é um programa que cala fundo em muitos setores aí das nossas comunidades. Bom, então hoje nós vamos fazer uma análise da realidade brasileira, né? Na experiência que cada um de nós temos. E aí eu começaria perguntando para eles uma pergunta mais geral, na opinião de cada um, é uma resposta bem rápida, porque depois nós vamos entrar em temas mais polêmicos. Não, mais específicos, ele me ajudou, certinho. Então é o seguinte, eu queria perguntar para você o seguinte, não tem a menor dúvida que o povo brasileiro considera que desde o Lula, o governo no Brasil tem um outro caminhar, um outro sentido. Né? Isso aí eu falo pelas pesquisas, pelo apoio que tanto Lula como Dilma têm tido no decorrer dos seus mandatos. Eu queria perguntar para vocês, hoje, dentro da realidade do Brasil, na opinião de cada um, o que deve continuar acontecendo, o que o governo Dilma está fazendo, ou começou a fazer, ou continua a fazer, que deve continuar. O que não deve continuar de jeito nenhum, que deve parar e falar assim, stop, parou. E o que experiências novas que devem começar, que ainda não, que embora seja, que a gente acha que é de fundamental importância, ainda não foram tocadas. Eu queria pedir para o Gilvander começar respondendo essa pergunta. Para não ficar só um clube da Luluzinha aqui, né? Ok, primeiro, Caiafa, obrigadão pelo convite, tá? E depois cumprimentar o telespectador, nossa telespectadora, Delza, prazer estar aqui do seu lado, né? Caiafa, assim, para começo de conversa, eu acho que, assim, analisar o Brasil é muito grande, é um continente, é complexo, né? Agora, a questão que você coloca, eu acho, primeira coisa que, assim, o governo Lula e agora o governo Dilma não é igual ao governo do PSDB mais do PFL, o tal DEM, né? Tem muitas semelhanças e tem algumas diferenças, né?
olhando da perspectiva da Comissão Pastoral da Terra, dos movimentos sociais do campo e da cidade, e que não é parecer só meu, né, mas que eu sinto aí nas andanças, na militância por Minas Gerais, tanto no campo quanto na cidade, eu intuo que a presidenta Dilma precisa continuar, por exemplo, com o trabalho, eu acredito, substancial que a Polícia Federal vem fazendo na questão de aprimorar a faxina na corrupção brasileira. Isso é um trabalho importante. Segundo, o projeto da política externa, né, assim, de o Brasil tentar influenciar mais para unir aqueles 20 países, né, e depois ser uma presença mais no meio dos países africanos, né, lá da Latinoamérica, fortalecer a união dos povos. Isso é importante também. Eu acho que foi um acerto do governo Lula e tem que continuar agora. Depois, também, tudo que melhorou, por exemplo, 16 universidades, e o Lula construiu 16 universidades, então eu espero que a Dilma construa pelo menos umas 30 ou 40 universidades federais públicas, né? O programa da Conab, de aquisição de alimentos, né? São programas pequenos, mas isso deve se fortalecer, então, né? Para citar algumas áreas. Agora, do outro lado, eu acho que a Dilma já passou da hora de pôr um freio e mudar o rumo que o Lula estava dando. Primeiro, não pode continuar a mesma política econômica. E nesse ponto aqui, infelizmente, preto no branco, a política econômica dos governos Lula e Dilma, salvo raríssimas diferenças, é a mesma. Né? Então, assim, os banqueiros, o próprio Lula no final reconheceu, falou, os banqueiros nunca tinham ganhado, acho que a palavra ganhado é um eufemismo, né? Furtado tanto quanto no governo. Isso tem que mudar a política econômica. Depois também, eu acho que tem que mudar também a forma de tratar a reforma agrária. A reforma agrária está parada em Minas Gerais e no Brasil. E depois também me deu uma dor no coração grande. Eu esperava que a Dilma fosse vetar uma fatia muito maior do Código Florestal. Só para citar alguns exemplos. Ótimo. Vamos escutar a Delza aí para completar as listas. Também, Caiafa e os nossos telespectadores, eu sinto muito feliz de estar aqui, porque desde que nós viemos aqui para a TV Comunitária, eu e o Frei Gilvander, foi nessa proposta de pensar a ética bem da perspectiva aristotélica mesmo, né? De incentivar e primar pelas boas condutas na sociedade que realmente podem melhorar a nossa vida em sociedade. E nós temos trabalhado, então, neste contexto aí de educação para direitos humanos e trazer notícia boa da forma como a nossa sociedade tem melhorado, né, Caiafa? E essa oportunidade que nos foi dada por você, eu sou muito grata. E hoje nós estamos aqui em cúpula, né, de palavra ética. Mas aí, para ser objetiva em questões, você me pergunta o que deve continuar desde... Que já começou, que é bom e deve continuar. Com Lula vou pontuar duas coisas. Sim. Estabilidade política é fundamental, porque a democracia, muito mais do que o resultado, é o jogo democrático. Se nós conhecemos o jogo democrático, já é um grande avanço. Outro aspecto fundamental que eu acho, a questão da distribuição de renda. Eu acho que é ponto positivo, que não há como recuar. Em outra vertente, o que eu acho que não pode continuar de jeito nenhum, a apropriação da coisa pública. Então, todo mundo tratar do espaço público como se fosse o quintal da casa dele, né? O compadrio, privilegiando os amigos, e isso que favorece a corrupção e tudo. Então, eu acho que isso aí é a grande tarefa agora da presidenta Dilma, efetivamente, acabar com esse coisa no Brasil de não respeitar a coisa pública. Tá? Eu queria ainda explorar essa resposta de vocês, perguntando o seguinte, teve alguma coisa muito importante, o Frei até falou um pouco sobre isso, eu queria te perguntar, que devia já ter sido começado, ainda que fosse para dar murro em ponta de faca e tal, mas que o governo federal ainda não tocou, não começou de jeito nenhum? Da minha parte, eu colocaria a questão da opção ainda por um modelo de sociedade baseado no desenvolvimentismo, que já deu sinal de esgotamento em todos os lugares, e não, quer dizer, um projeto de governo que acaba ficando muito refém de um sistema capitalista
que acaba que degrada o meio ambiente, que torna o Brasil muito dependente na economia internacional. Então, eu acho que um governo realmente popular, ele deveria, hoje, a gente ter mais autonomia, não ficar tão dependente do capitalismo internacional, meros exportadores de matéria-prima. Nós vamos sustentar essa crise que não, quer dizer, a crise não chegou no Brasil, a crise que estamos vivendo na Europa. Mas até quando? Uhum. Pois é, nós vamos dar uma interrompida muito rapidinho por causa do intervalo e no segundo bloco eu volto conversando com vocês sobre temas específicos onde nós vamos localizar essa ideia mais geral que eu coloquei aqui para a nossa discussão. Em 1 minuto nós estamos de volta. Algumas feridas não se tornam apenas cicatrizes, ficam marcadas na alma por toda a vida. Ajude a proteger nossas crianças contra a violência doméstica. Os nossos convidados do Palavra Ética de hoje, para discutir na perspectiva de política e cidadania, são dois companheiros, um companheiro e uma companheira, que eu tive que pedir socorro há talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás. A doutora Delze e o Frei Gilvander, advogados ligados com a universidade, assessores de movimentos, eles têm uma experiência muito grande para estar aqui hoje, ajudando a fazer uma análise da realidade do nosso país. Nós vamos entrar agora nas discussões específicas que nós nos propusemos, e eu começaria, desta vez, fazendo a primeira pergunta para a Delze, querendo saber o seguinte: Delze, a gente tem uma sensação que a presidenta Dilma, ela foi, assim, no limite do que ela poderia com esse tipo de presidencialismo que nós temos no Brasil, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui 2 exemplos que você pode pegar para refletir sobre essa questão que eu vou te colocar. O Código Florestal. Sim. E, por exemplo, a questão dos bancos, que acabou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, sendo obrigada a baixar os juros e os bancos privados tiveram que ir atrás. Eu queria que você fizesse uma análise. Por que a Dilma conseguiu chegar só até onde ela conseguiu chegar, e não teve, a gente tem certeza que ela queria ir mais à frente, né? Então, o que acontece, o que falta para a Dilma dar uma resposta melhor para esses problemas nossos? Bem, Caiafa, eu acho que muitas vezes as pessoas acham assim, nós conseguimos eleger a Dilma presidenta, então é como se ela realmente tivesse o poder de decidir de acordo com a vontade dela, ou, por exemplo, só do partido dela. Mas nós estamos num governo de coalizão. Então, você tem aliados, você tem forças políticas, diversas forças políticas. E o próprio sistema representativo e um presidente, mas tem o Congresso Nacional e tudo. Então, tem os limites, porque senão também tem uma ingovernabilidade. Nós temos ela trabalha o tempo todo com a governabilidade.
Então, eu acredito que os assessores, todos os ministros com a Dilma, tanto avaliaram a política externa do Brasil, uma pressão internacional, por exemplo, para a questão do Código Florestal, o acontecimento Rio+20, também que o Brasil está sendo foco no mundo inteiro, e também os interesses, outros e até de aliados dela em outras políticas. A questão do Código Florestal. Ela não tinha como ir além do que ela foi, no meu entendimento. E da questão dos bancos, você pode dizer assim, olha, realmente a Dilma, ao obrigar que os próprios bancos oficiais baixassem os juros, ela também pressionou o sistema financeiro como um todo, e essa pressão ela nem era dos bancos, quer dizer, do próprio setor industrial no Brasil, porque senão o Brasil perde competitividade, os empresários já estavam pressionando para baixar o juro. Só que esse custo, para mim, no meu entendimento, ele é muito alto, na medida em que, ao diminuir a taxa básica de juro, a taxa Selic e outras taxas, o que aconteceu? O rendimento da poupança também caiu muito. E aí ela prejudicou os menores investidores, quer dizer, os poupadores de menor poder aquisitivo também, eles foram prejudicados com essa política. Mas só completando aqui, mas é uma opção do governo, quer dizer, a política, ela fica muito refém das decisões econômicas, até não tem inflação e etc, isso é que vocês já sabem, todo mundo já sabe. Frei, o que pode ter acontecido com o governo Dilma para ela ter chegado só nesse ponto, como a Delcy colocou aqui, quero saber se você concorda com ela primeiro, e o que pode ter acontecido para o governo ter parado tão no limiar de ações tão importantes que a gente julga para todo o país? Eu concordo com a análise que a Delcy fez, mas eu queria acrescentar um elemento. Se a gente for olhar na história da humanidade, grandes mudanças assim, elas aconteceram quando aconteceu um envolvimento e um protagonismo do povo. Né? Então, se a gente vai olhar assim, a experiência dos 8 anos do governo Lula e que continua agora com a Dilma, eu acho que de forma geral se menospreza muito a força do povo. Né? Por exemplo, eu percebo assim que a forma de reconhecer, o governo Dilma está em parte muito refém, como é coalizão, muito refém do poder do parlamento e do poder da mídia, né? Mas desde a posse primeira do governo Lula, a gente observa assim, se for comparar as ações dos governos na linha mais popular, né? Na Argentina, na Venezuela, no Equador, né? Na Bolívia, eu acho que os presidentes estão apostando mais na força popular do povo. E aí, por exemplo, eu vejo assim, tem muitos casos que assim, avançou pouco porque o presidente Lula ou a presidente Dilma não chamou o povo para ser protagonista. Por exemplo, eu aposto que muitas coisas polêmicas da política econômica, se o presidente Lula ou a Dilma batesse o pé assim e falou, olha, eu quero que seja aprovado, senão que tenha 500 mil pessoas aqui na frente do Congresso pressionando. Mas só uma parte aqui, no caso do Código Florestal, eu acho que a sociedade, ela cumpriu um papel fundamental, que ela veio, artistas, várias pessoas vieram apoiar a Dilma, veta Dilma. Sim, mas poderia ter sido maior. Outros exemplos aqui, por exemplo, dessa força popular que parece que está adormecida, né? Exemplo, por exemplo, ainda tem o latifúndio da comunicação. Se Lula e Dilma apostassem mais em incentivar e ajudar a distribuir rádios comunitárias pelo Brasil todo e não continuasse a linha da Anatel e da Polícia Federal perseguindo as rádios, você empoderaria muito mais essa questão da comunicação comunitária. Projeto de convivência com o semiárido, que há mais de 20, 30 anos demonstra, são milhares de pequenos projetos assim transfigurando a realidade. Aí o que vê o governo? Insiste no projeto faraônico da transposição das águas, né? Economia popular solidária. Então, eu poderia citar vários exemplos assim, que eu acho que se acreditasse e chamasse o povo para ser corresponsável e mais protagonista, eu acho que aí até o movimento popular daria um salto de qualidade. Agora, eu queria perguntar para vocês isso. Por que será que nem o Lula nem a Dilma, na opinião de vocês, não chamaram o movimento popular? Por exemplo,
Para resolver a questão de rádios e TVs, tem o processo de concessão, que nós sabemos que há muito tempo no Brasil tem sido uma moeda de troca. Haja visto o governo Sarney, né, que a resolução dessa questão da governabilidade é feita nessa troca de favores. O que será que acontece, então, com o Lula e com a Dilma? Porque a gente tem certeza que eles poderiam contar mais com o apoio do povo, que apostou neles também. Caiafa, só dar só mais um pitaco aí. Eu sinto o seguinte, hoje, ultimamente, nos últimos anos, estou me seguindo por uma matemática. Eu acho que o governo na sociedade, o poder de fazer as coisas acontecer, hoje está 90% a 95% na política com P maiúsculo. E na política partidária, na democracia representativa, só uns 5% ou 10%. Né? Então, assim, eu acho que são vários fatores, mas um dos erros foi tanto a sociedade, os movimentos populares e também o PT acreditou em demasia na força da política representativa. Eu acho que se nós estivéssemos acreditando mais na força da política com P maiúsculo, né, de continuar apostando que tem que ser no reunir, organizar os pobres e o povo, tem que ser protagonista, tem que ser sujeito e ir lastrando e tudo para que as reivindicações, as pressões estejam em todos os cantos e recantos e todas as bases, eu acho que isso criaria um lastro social, mas tanto nós, do lado da sociedade, quanto o governo acreditou mais na força da política representativa, que é uma força muito limitada, eu acredito só de 5% a 10%. Eu acho, Caiafa, quanto a isso, que a gente volta naquele velho dilema, reforma ou ruptura. Então, quer dizer, nós estamos numa zona de conforto, se você quer saber. Quer dizer, o Brasil está praticamente com pleno emprego, com a quantidade de dinheiro, financiamento externo e do próprio BNDES para os investimentos de Copa e de um monte de coisa. Quer dizer, eu acho que todo mundo está naquela zona de conforto e é o mesmo dilema, por exemplo, das questões ambientais também com as políticas sociais, que é um risco. Será que realmente, se você chamar o povo, será que o povo está disposto mesmo para essa ruptura? Por exemplo, a questão ambiental, que nós vamos ver o dilema agora que vem novamente aí para Rio+20. Quem vai pagar a conta, por exemplo, da degradação ambiental? São os ricos que já desenvolveram um processo de industrialização e deram vida boa, né, o estado de bem-estar social, e os que estão em desenvolvimento. Eles falam, mas agora que chegou o nosso momento de desenvolver, nós vamos ter que pagar essa conta? Vocês que têm que pagar a conta, países ricos. Então, acho que mesma coisa a história com os pobres. Você chega para os pobres e fala assim, olha, não cabe mais carro na cidade, porque ninguém está conseguindo andar. Aí o pobre chega e fala assim, mas agora que chegou a minha hora de ter meu carrinho popular, é que vocês falam que andar de carro é ruim? Eu também, que chegou a minha vez, eu quero andar de carro, entendeu? Então, eu não sou psicanalista, não. Só que ele não vai andar, vai ficar engarrafado, não vai andar. Sim, então você que sempre andou de carro e continua andando de carro, você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, não, ande de ônibus. Então, eu acho que nós perdemos a moral, certo? E perder as condições políticas de fazer, eu acho que esse momento de ruptura, ou essa oportunidade de uma ruptura para radicalizar mesmo. Então, eu também não sei. Por isso que eu comecei aqui falando que eu acho que é um ponto positivo, é exatamente essa estabilidade política. Ainda dentro de um processo representativo, não estou ficando conservador, não, eu sou radical, entendeu? Mas eu não vejo, dadas as condições hoje, para realmente nós rompermos com esse sistema que está colocado aí. Eu não acredito que a Dilma tenha condição de fazer. Talvez nós vamos ter que ainda ou sofrer muito mais ou conscientizar muito mais para que a gente possa chegar nesse momento de ruptura. Um fato interessante que vocês colocaram aqui, que eu vou pensar aí da ideia, é que, por exemplo, a questão ambiental tem uma resposta maior. Você vê, ainda que não seja aquela prática que você gostaria no seu ideal, né? Sim. Mas você vê, as pessoas hoje estão preocupadas de tomar as menores atitudes em relação ao lixo, a não sei o que e tal. Mas tem a pressão internacional que olha as mineradoras. Mas você colocou que o problema da Dilma, da presidente, ter chegado no ponto que era possível agora. Sim. Será que em outras áreas da realidade nós poderíamos esperar
uma mobilização mínima que fosse, como nós temos na questão ambiental, na questão da economia, por exemplo. Em relação ao fechamento da poupança, essas mudanças todas que aconteceram aí, por que o povo não foi para a rua para protestar? Eu continuo achando que está todo mundo numa zona de conforto. Eu quero saber se a culpa aí é de quem tem nas mãos a elaboração das políticas públicas ou se é da outra parte que está numa zona de conforto. Caiafa, eu acho que até a questão principal não é um bode expiatório ou quem que é o responsável pela culpa. É complexo, né? Mas, por exemplo, assim, eu acho que assim, o grau de sedução da propaganda, né? Que eu acho triste. Eu acho que para as próximas gerações, essa questão de tentar fazer inclusão a partir do consumo é uma fria. É tiro nos dois pés. Então as próximas gerações vão pagar. Por exemplo, nós estamos no meio de uma automovelatria, de carrolatria, né? E quem analisa isso, não só eu, naquele grande, o Zygmunt Bauman, aquele sociólogo polonês, tem mais de 10 livros publicados no Brasil, aí a Sociedade Líquida, dizendo, olha, as próximas gerações já estão hipotecadas. Né? Quer dizer, a atual geração, nós estamos consumindo a cota da atual geração e dos próximos filhos, netos e bisnetos. Há 30 anos atrás, a regra era economizar. Hoje é comprar no crediário e com isso quem está ganhando é a turma do cartão de crédito e são os banqueiros. Então, assim, eu acho que da própria questão é um erro grave. Porque é uma visão romântica também. Então, assim, fechar a torneirinha, cuidar dos bichinhos. Então, ficou assim, essa visão romântica e assim, é muito trabalhada pela mídia, pela grande mídia. Mas quando você pensa em radicalizar, por exemplo, vamos pensar um aspecto. A questão dos carros. Hoje nós sabemos, por exemplo, que nós não temos mais como sustentar uma política de transporte ou de acessibilidade, uma pessoa em cada carro. Mas quando, por exemplo, o governo federal, ele reduz o IPI, o que ele está incentivando? O consumo de mais carro. Agora, se você pensar, nós retiramos dinheiro público, porque o IPI é arrecadação de tributo. E os empresários, quanto que eles deixaram de ganhar? Quanto de dinheiro, de riqueza está sendo produzido no Brasil para a Fiat, por exemplo, na Itália? Ou para os grandes montadores. Então, quer dizer, nós precisaríamos ter a capacidade, Caiafa, de fazer uma análise mais profunda das questões e não ficar sempre na superficialidade. Olha, as montadoras estão com o pátio cheio de carro. Precisa de manter o consumo para que a economia não tome susto aí. E aí, então, você fica sempre abrindo mão de IPI, etc. Então, são questões que nós temos que debater, são muito complexas mesmo. São conflitos enormes, gigantescos, né? Exatamente. Então, gente, eu vou ter que agradecer a vocês essa participação, esse programa tão rápido, né? Tanta coisa para a gente discutir. Mas, de qualquer forma, a ideia do programa é essa. Outras pessoas vão passar por aqui. Está dando oportunidade para pessoas que venham dos partidos, como eu já falei, né, dos movimentos, partidos e tal, discutir essas questões fundamentais que nós temos aí pela frente até a época das eleições. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Nós que agradecemos. E espero encontrá-los aqui outras vezes, porque toda vez que eu tiver necessidade, eu vou pedir socorro para vocês. Continue contando conosco. E nós vamos te convidar também para vir, para nos ceder uma entrevista contando conosco, aqui. Pois é. Agora tem muita efervescência social, né? Isso é esperançoso também, né? Vamos ver. E eu queria, como sempre, agradecer muito a todas as pessoas que nos acompanharam aqui nesse trabalho e até a próxima semana, se Deus quiser, com outros debatedores voltados para esta realidade importantíssima para nós, que é a realidade brasileira. Até lá.